Boa noite, gente! Começamos mais um episódio do Conexões com Propósito e hoje com uma pessoa muito especial. Estamos aqui com a Tayane. Boa noite, Oi, Thay! Beca. Boa noite, pessoal. E aí, gente, olha, o episódio de hoje é um episódio que aquece o coração, acho que de todos nós, né? Que é sobre fazer o bem. Verdade. E aí a Thay vai se apresentar agora para vocês. Pode se apresentar, Thay. Então, meu nome é Tayane, né? Eu nasci aqui no Jardim Gá mesmo, moro no Jardim Gá desde que eu nasci. Minha profissão hoje é cuidadora, né? Sou cuidadora de idoso, acompanhante hospitalar e sou a idealizadora do projeto Mãos que Ajudam. E fora isso, ainda ajuda a coordenar o GAIPA também, né? Esse ano eu ganhei de presente ser uma das coordenadoras do GAIPA, né? Que é um projeto também voltado aos autistas. E é isso, tenho 29 anos, mãe de duas meninas, que se chamam Maria Júlia e Maria Heloísa. Sou casada, é isso. A Thay falou aqui sobre o projeto, né? Que ela é idealizadora. E o nosso tema vai ser sobre isso, né? Que quando eu idealizei o Conexões com Propósito, eu falei, meu Deus, quem eu vou chamar para os primeiros episódios? Aí eu falei, eu quero falar sobre conexões à mesa, eu quero falar sobre conexões relacionadas à fé e quero falar também sobre conexões com outras pessoas. Aí a primeira pessoa que eu pensei foi a Thay, porque o projeto dela é um projeto tão lindo, gente. E o tema de hoje vai ser Corações que Conectam, transformando vidas através de projetos sociais. E eu acho que, eu tô olhando aqui, o olhinho da Thay chega brilha quando nós falamos sobre isso. Não tem como não se emocionar, porque o projeto tem 6 anos, né? Então a gente passou por muita coisa até chegar aonde a gente está hoje, ter a quantidade de voluntários que a gente tem hoje. Foi uma história, uma grande trajetória. E é um projeto, assim, que cresceu muito, né, Thay, ao longo, tipo, em vista de quando começou, né? Sim, cresceu muito, né? E eu já quero me adiantar e te dar um presentinho também, porque o meu desejo é que o seu projeto, né, de conexão com o propósito também cresça, tá bom? Aqui, espero que você goste, Beca. É de coração. Isso eu não tenho dúvidas. Ai, meu Deus, eu amei. Olha, gente. Que lindo, obrigada. De nada. Eu já vou deixar aqui, gente, pra decorar a nossa mesa. Eu tenho um papelzinho do projeto aí também. Olha só, gente, o projeto Mãos que Ajudam. Um projeto incrível. Sim. Obrigada, tá? Eu amei. Amei. Gente, tá bonito aí o ângulo, ó, pra vocês assistirem. Olhando aqui pro meu presente. Tá, e como é que surgiu o projeto Mãos que Ajudam? Olha, o projeto em si de ações voluntárias, ele não era projeto Mãos que Ajudam antes. Eu comecei a fazer as ações no Empreendedores de Sucesso. Era um grupo de empreendedores que faziam as ações sociais. Na época eu empreendia também. Eu tinha o Marias Coffee e tinha um grupo com vários empreendedores e vários influenciadores. Depois que eu fechei o Marias Coffee, eu criei o projeto Mãos que Ajudam, né? A gente iniciou como projeto Mãos que Ajudam em época de pandemia mesmo, né? Eram 4 pessoas só. Não eram 30 voluntários igual é hoje. Uma era influenciadora, uma era uma irmã de uma igreja que eu conheci, uma colega que quis entrar a partir de redes sociais, era cliente do Marias Coffee, e eu. Eram só nós 4. E a partir daí foi surgindo ideias, né? Como o grupo do WhatsApp, como o Instagram do projeto, que eu fui montando para poder criar em si o projeto.
Mas de início, era uma época de muita fome por conta da pandemia e nós fazíamos apenas sopão. Nós não fazíamos as ações que a gente faz hoje. A gente separava um domingo no mês, geralmente era o último domingo do mês. A Linda, que era a senhora da igreja que eu frequentava, ela doou a casa dela nesse domingo, então ela abria as portas da casa dela não só pra gente, mas para quem quisesse fazer o sopão junto com a gente. E aí a gente ia pra casa dela fazer o sopão e entregava em seguida, fazia uma oração antes de sair do local e saía entregando sopão. Então esse foi o primeiro projeto que vocês fizeram, né? Sim, primeiro passo. Quando eram empreendedores de sucesso, era basicamente isso também. A gente juntava todos os empreendedores, um dava uma quantia, outro dava outra quantia, e aí a gente fazia um sopão, cestas básicas e doava. Só que aí, como eu não estava mais empreendendo, aí eu desfiz Empreendedores de Sucesso e comecei o projeto Mãos que Ajudam. E, nossa, a gente para pra pensar assim, né? Cada gesto que você faz, cada sopa que vocês distribuíam, né? Muda, às vezes, completamente o dia de alguém, né? Sim, Beca. Porque, assim, primeiro que eles não esperavam, né? A gente não anunciava que ia fazer aquilo ali. Eles estavam no conforto da casa deles ali, mas passando pela situação de necessidade, de fome. Pandemia, tudo difícil. Teve o vírus em si, né, que deixava todo mundo apreensivo. As coisas ficaram mais caras porque teve as compras excessivas. Tinha gente comprando para estocar, tinha carretas não chegando nos locais que deveriam chegar, o preço aumentando no mercado cada vez mais, e para quem tinha menos, a dificuldade chegou de forma pesada. Então, teve domingos que a gente saía com 2 tachos cheios e não voltava com nada. Inclusive, um dos momentos assim que eu fiquei mais comovida foi quando eu vi algumas pessoas não pegando as nossas vasilhinhas, mas saindo de dentro de casa com panela para poder encher a panela, para poder ter no dia seguinte. Nossa! E é uma coisa assim que só sente quem já passou, né? Porque sim, a gente imagina, nossa, deve ser muito difícil. Mas só sabe mesmo quem passa por isso, ou quem já passou, né? É verdade. Só quem passa por uma situação de falta sabe o que é. Eu, em si, graças a Deus, nunca me faltou nada. Do básico, nunca me faltou nada. Mas eu sou criada pela minha avó, né? Eu não sou criada por pai e por mãe, eu sou criada pela minha avó. E a história dela sempre comoveu meu coração. Porque ela era do interior do Nordeste. No Nordeste é um lugar onde é rico em fome, né? Onde até hoje tem lugares assim que as pessoas vivem do que plantam, que são, às vezes é aquela casinha lá em cima da serra, lugares bem desertos de comércio, bem desertos de oportunidade. E a minha avó passou por isso. Então eu escutei várias histórias dela. E quando eu escutava essas histórias dela, eu também escutava ela falando que quando ela conseguia alguma coisa, ela dividia com a vizinha. Então, quando ela conseguia algo melhor, ela não pensava só nela. Ela pensava em suprir a necessidade dela e dos filhos dela, mas ela dividia também com alguém. Hoje, ela vive uma vida farta e rica, graças a Deus. Mas ela já passou por muita coisa. Eu imagino. Quando a gente para assim para olhar, né, ao nosso redor, é aí que a gente começa a perceber, nossa, quantas pessoas hoje precisam. Quantas pessoas hoje precisam de coisas que às vezes nós descartamos. Que às vezes a gente fala assim, mas eu não quero. Isso aqui
Pra mim não serve mais. E essa visão que você teve, que vocês tiveram, de mesmo ali no pouco, que naquela época tava difícil pra vocês também, não é? Sim, E aí de ali se reunir e juntar o pouco de cada um se transformou no muito para muitas pessoas. Isso foi Sim. muito bonito. E Thay, como foi perceber que o trabalho que vocês estavam fazendo estavam impactando vidas? Qual foi, assim, o momento que deu aquele estralo que você, meu Deus, realmente o projeto está mudando a vida das pessoas? Teve dois sentidos. Em relação às pessoas, a gente, quando saía, a gente não levava só, a gente não saía disposto só a levar o alimento, mas também dar atenção. No sentido de escutar as histórias e voltar e saber que eles estavam aguardando a gente voltar. Então isso nos motivava a continuar fazendo. A partir da segunda vez, terceira vez que a gente estava levando o sopão, a gente já havia expectativa daquelas crianças, principalmente, que é o que mais comove quem mexe com o trabalho voluntário, é ver a alegria das crianças, assistir eles degustando, é muito importante, para poder te fortalecer a fazer uma outra vez. E em alguns momentos eu via os depoimentos também das pessoas voluntárias que tinham algum quadro de dificuldade pessoal, principalmente uma depressão, uma ansiedade, e precisava de um novo sentido. Estava ali vivendo uma vida onde só conseguia enxergar o seu mundinho. E quando saía para fazer uma ação social, conseguia ver que ela era útil, que ela conseguia ajudar outras pessoas. Então isso também me motivou. Isso me fez ver que não impacta só quem recebe, mas também mexe com as vidas de quem faz de coração aberto, que é o principal, o voluntário. Eu já tive voluntárias que foi para a ação social e ficou ali só com 2 crianças. Ali elas escutaram o que eles passavam na casa deles, ali ela tinha a experiência que ela precisava ter, ela abraçava, ela beijava, ela dava um carinho, e depois, no meio da semana, ela corria atrás do que eles tinham falado para ela que estava tanto precisando. Um tênis, um caderno, um lápis de escrever. Então, tudo isso é o que mais me motivou. Foi aonde eu consegui ver que estava fazendo a diferença. Nossa. Mas realmente eu acho que muda mesmo, tanto de quem recebe quanto de quem dá de bom grado, né, de coração, como você falou. Sim. Muda completamente a nossa visão sobre o amor ao próximo, né? Porque o amor ao próximo é você também servir. Quando amar ao próximo como a ti mesmo, do mesmo jeito que às vezes eu me sirvo, eu também devo servir ao próximo, devo estender a minha mão, né? Isso é muito importante. E eu acredito que as ações sociais tá muito relacionado também à fé, porque é questão de fé. Vou fazer ali uma ação, precisa de muita coisa. Sim. E é ter fé para acreditar que você vai conseguir arrecadar tudo aquilo ali, né? Literalmente. É jogar no escuro, né? Você fala, vou fazer. E acontece muito isso, porque quando eu lanço uma campanha de Páscoa, não tem nada. Não tem um quilo. Tem a ideia. Tem a ideia e o desejo no coração de levar doçura para as crianças. Levar uma ação no Dia das Crianças, levar um dia divertido. Só Deus sabe o que uma criança passa às vezes na casa dela. Depois do sopão que vocês começaram a fazer, a primeira ação após isso foi a de Páscoa? Não, foi Natal Solidário.
sim. A gente fazia entrega de cestas no Natal Solidário. E aí a gente montou o Instagram, e aí abriu para voluntários, né? Criou o grupo do WhatsApp para colocar os voluntários no grupo e aí a gente organizar ações. Eu fui tendo ideias, escrevendo, fazendo anotações e ia passando para as pessoas que estavam comigo. E aí elas foram animando, e aí foi conforme a gente tem hoje. Páscoa, Dia das Crianças, Natal Solidário, e ainda faz os sopões. Chegamos a fazer galinhadas também. Então vocês estão na ativa praticamente o ano inteiro, não é? O ano inteiro. Porque além dessas ações, que é Páscoa, Dia das Crianças e Natal, também tem, às vezes alguém precisa de uma ajuda, Sim. procura vocês, né? E ano passado a gente fez Setembro Amarelo. Foi a primeira vez que a gente fez um mês relacionado a alguma campanha, né? Que é prevenção ao suicídio. Como a gente tinha várias situações assim, e eu um desejo no meu coração de fazer algo, preparamos palestra, preparamos toda uma decoração e doamos 21 cestas básicas nesse dia, nessa ação. Nossa, que bênção! E pretendo fazer esse ano novamente, o segundo Setembro Amarelo. Agora iniciou a campanha para a Páscoa, né? Inclusive, Sim. quem quiser fazer a doação, gente, chocolate, mas o que, Thay, que vocês estão arrecadando? Então, tudo que envolve chocolate. Barra de chocolate, caixa de bombom, o chocolate no quilo, que geralmente é aquele fracionado, que a gente confecciona também. Inclusive, você lembra que você também já participou de uma ação de Páscoa com a gente, né? Que foi maravilhosa a sua presença. E pra mim, Páscoa é a que eu mais gosto, gente. Eu tenho minha paixão pela Páscoa, porque eu amo a reação das crianças. Nossa, e é muito, tá? Eu acredito que seja muito especial olhar aquele olhinho brilhando, recebendo um ovo de Páscoa, porque para muitas crianças isso às vezes é uma realidade, tá fora da realidade dela, na verdade, né? Tá receber um ovo de Páscoa. E aí às vezes eu sei que tem ovo de Páscoa que é muito barato, só que às vezes é uma mãe com 4, 5 filhos. É exatamente isso. Compra uma caixa de bombom para dividir com os 4. E pela realidade que a sociedade se encontra hoje, às vezes não tem como uma mãe dar um ovo de Páscoa para cada filho, com 4, 5 filhos em casa, né? Um ovo de Páscoa, tem ovo de Páscoa barato, mas tem ovo de Páscoa aí que custa 20, 30, 40, 50 reais, né? Então, essa visão de que, poxa, é só um chocolate para muitas pessoas, mas para uma criança, às vezes, é a realização de um sonho. Porque tem sonhos que pra gente parece ser... São sonhos, às vezes, não realizados pra eles, que marcam a vida inteira. Tipo, eles vão se tornar adultos que vão falar bem assim: eu nunca ganhei um ovo de Páscoa. E eu acho que... E aí eu acho que pra mim é mágico mudar essa visão. Na minha cidade tem um projeto que doa ovo de Páscoa. Muito especial. Então eu fui lembrado de alguma forma e recebi um ovo de Páscoa desse projeto. E eu lembro que quando eu era pequena, teve uma Páscoa, gente, foi a melhor Páscoa da minha vida. Que eu tava na Bahia, né? E aí, como eu sempre morei longe, acabou que, tipo, era só eu e meus pais, né? Então, às vezes, nessas datas comemorativas, eu não tinha, tipo, muitos tios por perto nem nada. Eu lembro que nessa época eu tava na Bahia, e aí minha família toda é de lá. E aí cada tio me deu um ovo de Páscoa, eu lembro até hoje. E aí eu ganhei, sabe... Quando você fica, meu Deus do céu, gente, vou comer o mês todo. Eu ganhei um ovo de Páscoa enorme. Eu lembro que meu tio me deu um ovo de Páscoa assim enorme. E aí eu e minha prima, a gente ficava assim, meu Deus, o que é que a gente vai fazer com tanto chocolate? E eu lembro que a gente pegou um monte de vasilha e quebrou assim, guardou na geladeira. Eu acho que eu fiquei mais de uma semana comendo chocolate todos os dias. É maravilhoso. Aí, hoje,
E o sabor do chocolate? É uma lembrança afetiva. Aquele saborzinho assim daquele chocolate na boca. Muito bom. Ai, delícia demais. Então hoje, eu já sendo mãe, adulta, eu lembro dessa época ainda e eu com tanto amor, com tanto carinho, eu falo, meu Deus do céu, como essa lembrança enche meu coração, sabe? Não por ganhei presente, não. Só de alguém se importar comigo, os meus tios se importaram comigo, me presentearam, olharam pra algo e falaram bem assim, ó, lembrei da Rebeca. Então, uma criança que nunca recebeu isso, tá em casa brincando e do nada alguém chega, ó, estão distribuindo ovos de Páscoa ali. E ali ele pegar aquele ovo de Páscoa, eu fico imaginando a cena abrindo e encontrando ali. A gente coloca jujuba, coloca bis dentro dos ovinhos de Páscoa. Isso é muito balinha. especial. Aí a gente, além de fazer o ovinho, a gente coloca coisa dentro, né? Isso é muito legal. Nossa. Demais. E eu acredito, Thay, que essas ações, elas trazem mais esperança. E renovam a fé das pessoas. A fé tanto da criança quanto da mãe, do pai que tá ali, às vezes passando por um momento difícil em casa. Não só financeiramente, mas eu falo assim, em questão de falar, nossa, meu dia foi horrível. Hoje no trabalho, às vezes, quando tem um trabalho, né? E passando tanta dificuldade ali, e vem um simples gesto, uma esperança. Poxa, meu dia foi horrível, mas alguém olhou por mim. Hoje. E tem histórias, viu? Quem tá de frente recebe o primeiro baque, né? Do que uma mãe passa, do que uma mulher que foi abandonada passa. Porque um carro-chefe, assim, de histórias que chega muito pra gente, às vezes, é de mulheres que foram abandonadas. Nossa. Aí elas já estão naquela situação ali de vulnerabilidade, na verdade, né? E ainda passa pela necessidade do alimento. Nossa. Então, o que a gente tenta é confortar, né? Existem a parte onde muitas pessoas se levantam julgando ainda. Além da pessoa passar por necessidade, ter uma grande quantidade de filho, muitas pessoas da sociedade se levantam apenas para julgar e não para se colocar no lugar. Verdade. E eu busco muito isso. Vou fazer a minha parte e vou fazer o que precisa ser feito. A história da outra pessoa, o que ela vai fazer com essa cesta, o que é verdade, o que é mentira, aí é com ela. Entendeu? Mas existem muitos casos de pessoas que o que vai mudar dali pra frente é uma ação de alguém. São pessoas que estão a ponto de desistir até da vida, que a gente encontra, porque não tá dando conta. Já encontramos pessoas que têm a casa cheia de lixo, depressão, que não tinha ajuda, nem psicológica, nem ajuda de ninguém. Onde o projeto encaminhou para uma ajuda psicológica, onde o projeto foi lá, voluntários do projeto foi lá, fez uma limpeza para poder levar o alimento para dentro dessa casa. Conversa, porque às vezes não é só entregar o alimento. Às vezes tem que ter um suporte, um abraço, né? Um suporte, uma conversa. Passou uma semana, ligar, mandar uma mensagem. Porque às vezes eu acredito que não que seja também o material, mas essa parte do se importar, ligar que vocês fazem, eu acredito que seja a parte fundamental para mudança de realidade daquela pessoa. Sim. Porque às vezes aquela pessoa tá tão presa ali. Pra você ter noção, a gente já chegou a receber doação depois de quem se restaurou. Nossa. A pessoa recebeu uma cesta básica no momento que ela estava desempregada, vulnerável. E aí depois a gente conversou, a pessoa melhorou e ela falou, não, agora é a minha vez. Olha que especial.
Então, a pessoa foi lá e doou 2, 3 cestas básicas para o projeto, para ajudar outra família. Que eu acredito que às vezes a pessoa tá precisando do material, né, ali da comida e tudo, mas também tá precisando de acho que ser escutada mais, né? Sim. De uma atenção, porque eu acredito, principalmente na parte que você falou sobre as mães, você ser mãe é algo assim muito, é uma responsabilidade, é uma questão de mesmo, nossa, eu abro mão de mim por ela, por ele, né? Pelos meus filhos. Então, a partir do momento que você tá ali e você é abandonada por alguém que você confiava e tá só você e seu filho. E eu acredito que o sofrimento maior é ver o seu filho precisando de algo que você não pode dar. Sim. Ver o seu filho com fome. Então, às vezes, a pressão psicológica é tão grande na vida daquela mãe que ela perde a vontade de organizar a casa, perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de viver. Sim. Né? De tão frustrada que fica. Então, essa parte de acolher a mulher, de conversar, de encaminhar para um profissional como vocês fazem, nossa, essa parte é fundamental. Porque não é só você chegar com uma cesta básica, você chegar com um abraço também, né? Estender realmente a mão para a pessoa e puxar ela ali daquela situação que ela se encontra, né? É fundamental. Não é um trabalho fácil de fazer. Assim, requer tempo, dedicação e principalmente amor. Eu acho que qualquer pessoa que começa a mexer com trabalho voluntário, ela só consegue uma estabilidade de continuar fazendo por vários anos, por muito tempo, se ela amar fazer o que ela está fazendo. Porque se não tiver o amor ao próximo envolvido verdadeiramente, não faz. Porque as dificuldades são grandes. Não faz. Como é que você... Não faz. Eu sei que hoje o projeto tem vários voluntários, mas ainda precisa de muito apoio, né? Principalmente das pessoas que podem apoiar financeiramente, né? Então, empresários, órgãos públicos, né? Falta muito apoio dessa parte. Como é que você consegue lidar com, às vezes, trabalhar ali só com o que tem? É aquela coisa, né? É a fé. Aí que entra a fé de novo. Porque a gente recebe muitos nãos na cara e a gente continua indo atrás. Mas diferente do antes, que a gente tinha um apoio muito grande de empresários de início, onde eles vão desanimando, né? Como eles só dão, não sabem o sentido do que realmente é estar lá, ver acontecendo, eles não continuam doando. Eles doam e depois não doam mais. Não é uma coisa que é fixa. A gente já recebeu a ajuda de muitos empresários dentro do Jardim A, mas não foi uma coisa que ficou fixa, né? Eles doaram, doei nessa ação, doei naquela ação e pronto. Então, a cada ação tem que começar praticamente do zero. Tudo de novo, né? Tudo de novo. E aí, hoje a gente tem a equipe, que é a base. Hoje, com a equipe, a gente já consegue estipular um valor onde cada um que está na ação sabe o sentido do que é, vivenciou já o que é levar o amor ao próximo, a importância, onde cada um, de forma voluntária, escolhe. Então, a base de cada evento, a gente hoje já tem. Mas mesmo assim, para fazer eventos grandes, a gente precisa do apoio de empresários. E aí a gente vai, conversa. Cada pessoa conhece outras pessoas. E lá no projeto, eu deixo em aberto para os voluntários irem atrás e representar o projeto. Então, é uma equipe muito boa, onde quando a gente fala Dia das Crianças, eu monto a lista. A gente precisa disso, a gente precisa disso e a gente precisa disso. Temos tantas pessoas. Cada um
vai pro rumo. E aí, a gente, do nada, Deus abençoa e a gente consegue fazer o evento, né? E oração também. É uma coisa que eu sempre falo. Olha, vamos fazer evento tal. Independente da sua fé, ore pelo evento. Porque lá não tem uma religião fixa. O projeto, ele é aberto para a comunidade, né? Então, tem as meninas que são católicas, tem algumas que são evangélicas, tem também espírita, porque é uma religião que ajuda muito, tem muita política de ajudar o próximo. E cada um faz a sua oração, que a fé em Deus todos têm, para que dê certo, para que Deus abra as portas para dar certo. E fazer o bem é honrar, né, aos mandamentos do Senhor. É bíblico, né? Isso. Como você citou, amar o próximo como a si mesmo. Você só vai estar entregando o que você gostaria de receber. Na mesma situação que o seu irmão tá no momento. Se você tivesse na situação que ele tá, o que você queria? Aí você pensa e você vai lá e oferece. Fazer isso, eu acredito que nos tempos de hoje é estar em contramão à sociedade. Porque é uma geração onde cada um só pensa em si mesmo. Verdade. Cada um está em busca dos seus próprios sonhos, do seu próprio alimento, da sua própria evolução. Então, existe uma galera que não está muito afim de entregar algo a alguém. Não está muito afim de ajudar o próximo, né? Então, as pessoas que ainda conseguem se colocar no lugar do outro, elas estão sim em contramão à sociedade, né? Que consegue seguir os mandamentos, consegue fazer para Deus, porque eu acredito que na hora que você faz pelo seu irmão, você está fazendo para Deus. Verdade. E eu acredito que hoje em dia a sociedade está muito, eu acredito que com uma venda nos olhos, presas dentro de uma bolha, onde eles não conseguem enxergar ali fora. Estão idealizados em uma realidade que não é a realidade de todo mundo. Eu tava conversando com uma amiga e aí a gente parou pra ver um vídeo, e aí nesse vídeo uma pessoa falava: todo mundo tem as mesmas 24 horas, você só não enriquece porque você não quer, você só não vence porque você não quer. Mas quem é que não quer enriquecer? Quem é que não quer vencer? Quem é que não quer sair de uma depressão? Então, as minhas 24 horas é diferente das suas 24 horas. Aí as 24 horas de quem levanta, trabalha do lado de casa é uma. As 24 horas de quem levanta e tem que pegar um ônibus para chegar lá na Asa Sul, atravessar esse trânsito do Valparaíso. Sim. As 24 horas dessa pessoa é diferente. Sim. E às vezes a gente fica tão preso numa realidade que é só fazer. É só ir trabalhar, que a gente não consegue enxergar quantas pessoas não conseguem levantar da cama para trabalhar, e não é preguiça, não é. E não é mente fechada, não é. Às vezes é uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está precisando de um olhar com carinho, né? Tudo influencia muito pra gente chegar onde a gente tá hoje. E existiu momentos na minha vida, Beca, que eu passei pela depressão. E que eu sei, na prática, o que é não ter força para levantar. Não ter o trabalho e ver faltando as coisas, porque a situação do momento estava difícil. Naquele momento estava difícil. E foi aonde eu orei, eu pedi para Deus me mostrar uma saída, e eu vi uma missionária que eu mal conhecia levando o alimento para dentro da minha casa. E então, da mesma forma que Deus
encaminhou pessoas para chegar até mim, eu acredito que as pessoas do projeto que chegam até quem está precisando Também são encaminhadas por Deus. Porque quem passa pela dor, pela falta, ela fica num estágio que não tem como ela não recorrer ao dono de todas as coisas. E o dono de todas as coisas é Deus. Então, ela ora, ela pede uma saída. E às vezes a saída dessa pessoa é você. Sou eu. É quem quer ajudar. Isso. Às vezes eu acho que o que nós temos nem sempre é nosso, é tudo nosso. Sempre tem alguém que precisa de algo. Sempre tem alguém que precisa de um prato de comida. Sempre tem alguém precisando de um abraço, de uma palavra. Então, às vezes, a gente tem tanto. E você para pra pensar e você fala assim, meu Deus, será que eu tô sendo correta em querer tudo, assim, pra mim, sabe? E eu acredito que quando você abre o seu coração pra dividir aquilo que você tem, não só a questão financeira, não só o material, mas o aprendizado, o amor. Gente, às vezes você ensinar uma coisa pra uma pessoa muda totalmente a vida daquela pessoa. Às vezes você dá uma dica, tentar buscar, por exemplo, uma saída. Às vezes a pessoa, meu Deus, eu não sei o que fazer. Às vezes você fala, por que você não investe nisso, em aprender isso? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu te ensine? Às vezes você é um profissional de alguma área e tem uma pessoa, uma mulher, passando por uma necessidade. E aí, só de você ir até essa mulher e ensinar essa mulher alguma profissão, alguma coisa, pode mudar completamente a vida daquela pessoa. Você tá doando o seu tempo. Isso. Doando o seu conhecimento. E o tempo é algo tão precioso. Sim. É muito precioso. Até hoje, eu encontro dificuldades em relação ao tempo. Porque muitos querem, às vezes, doar o financeiro. O que eu faço com dinheiro se eu não tenho a mão de obra? Nada. Eu não dou conta sozinha de descascar 20 quilos de batata para fazer um sopão. 10 de cenoura, fazer tachos e tachos de sopão sozinha. Não. Preciso de voluntários que doem o seu tempo. O seu tempo ali é precioso. Sim. E para outra pessoa? É mais ainda. Então, às vezes, você não tem o dinheiro, mas você tem o tempo. Né? Isso. E eu tento, assim, ao máximo, mostrar isso para as pessoas. Que elas podem ajudar o próximo com tudo que elas já têm. Nelas mesmo. Quando Deus nos formou, Ele nos deu dons. E todos os dons estão com a gente. Então, às vezes, você tem o dom da mídia, o dom de influenciar pessoas, o dom... eu não entendo nada de chocolate, mas eu sou boa em embalar. Eu sei fazer lacinho, eu sei fazer desenho, eu sei fazer isso. Ali a gente vai agregar. E juntos, conseguimos fazer a diferença. Verdade. Nossa, acho que falar sobre isso é algo assim tão enriquecedor, né? Falar sobre o bem, falar sobre ajudar as pessoas. Mas a ação, ela é mais importante ainda. Então, mais importante. Eu acredito, o projeto Mãos que Ajudam é um projeto que vai crescer ainda mais. Eu tenho muita fé. Amém, sim. Porque hoje em dia é um projeto que faz a diferença no Jardim Gá. Eu já participei da ação de Natal e meu Deus do céu, que coisa mágica, né? Que momento especial. Sim. Então, fazer a diferença na vida das pessoas é incrível. Eu acredito que é gratificante quando você
doa algo sem esperar nada em troca, Sim. mas você espera receber ali aquela sensação de, poxa, dever cumprido. Sim. Eu ajudei com o meu tempo, eu ajudei com minha mão de obra, ou eu ajudei financeiramente. Acredito que cada ajuda é importante para a construção do projeto, né? Toda ajuda é importante. Toda ajuda é importante. E quando não existe ajuda de nenhum lado, não tem como fazer acontecer. É um propósito pessoal meu, o projeto Mãos que Ajuda. Todas as ações eu tiro uma parte do meu salário e eu dou. Todo mês eu tiro uma parte do meu salário e eu compro os alimentos. Então, eu sempre estou doando por ser um projeto pessoal meu, de falar bem assim, isso aqui, Deus, é um acordo meu com o Senhor de continuar fazendo. Mas a demanda é muito grande, Beca. É muito grande. Todo dia tem gente pedindo cesta básica. A gente vai lá, eu saio, vou visitar a casa da pessoa. Muitas vezes eu vejo a realidade. Eu tento ficar a par que realmente está precisando, ou é fake, porque tem esses negócios também das pessoas não precisar tanto e querer, né, alguma doação. Então eu vou ali e principalmente tento passar a confiança para quem nos assiste. Como a gente tem um Instagram, eu sempre mostro o que é feito com os alimentos, com as cestas, sem expor as pessoas, porque é algo que eu acho desnecessário. Então a gente mostra ali que está sendo feito até mesmo para as doações chegarem e a gente conseguir fazer muito mais. Às vezes quem está assistindo a gente se inspira muito, né? Às vezes quer começar um projeto na cidade, no bairro, na igreja. Qual conselho você daria, Thay, para alguém que pensa em criar um projeto para ajudar as pessoas assim? O conselho que eu daria é: continua fazendo por amor e não se curva à fama. Porque vem uma fama, às vezes, que é meio que fake, momentânea. Quem prefere ser famoso fazendo isso do que fazendo por amor, termina se perdendo. Porque não consegue continuar. Agora, quando a gente faz por amor, a gente passa por vários estágios, mas a gente continua fazendo. E como você disse sobre a fama, né? Às vezes tem pessoas que querem ajudar, mas querem ainda mais a fama. Eu ajudei, eu quero mostrar que eu ajudei, eu quero mostrar que eu doei. E às vezes temos sim que, por exemplo, postar uma ação para influenciar outras pessoas. Sim. Mas quando você faz na intenção de se promover, isso é algo que é perceptível. Você consegue porque perceber. A pessoa vai participar de um evento. Aí ela vai se autopromover e ela não vai participar dos outros. Ou, quando a situação apertar, que geralmente é muita coisa que a gente faz no off, a pessoa não vai estar lá, porque a gente não mostra muita coisa que a gente faz, Beca. Eu não tenho como toda sexta que eu entregar ir lá e tirar a foto e mostrar a cara da família. E isso às vezes é até constrangedor para a pessoa que está recebendo. Eu não faço isso. Então é aquela coisa, você vai ajudar a montar as cestas, isso não vai aparecer. Nem eu vou aparecer, nem o projeto vai aparecer. A gente mostra montando as cestas. Até mesmo porque através do Instagram, às vezes vem doação, né? Das nossas redes sociais vem algum valor, um Pix, ou é depositado algum valor dos nossos seguidores. E como eu estou fazendo a campanha para aquilo, eu preciso mostrar, eu indo no mercado e mostro, mando a nota do mercado no PV da pessoa que doou. Mas a doação no momento eu não mostro, entendeu? E tá corretíssimo fazer isso. E aí as pessoas ficam, eu
eu quero fazer. Faz, mas não continua fazendo. Então, é um acordo que você tem que fazer com você mesmo. Será que eu quero mesmo, de coração, ajudar o próximo? Né? Então, para quem tá começando algo, que não seja de interesse próprio, mas sim para fazer para Deus. Deus, eu tô fazendo isso aqui para te agradar. Porque Para agradar o seu coração. Fazendo para o próximo é fazer para Deus. Honrar o próximo é honrar a Deus. Amar ao próximo é amar a Deus. Porque assim, eu acredito que a única forma de... Gente, Deus, a grandeza de Deus. Deus precisa que a gente faça alguma coisa para Ele, Beca? Não. Mas os filhos dele precisam de você. Então, a forma de fazer para Deus é fazendo pelo seu irmão. Verdade. Né? Então, é uma política que eu sempre falo, sempre explico. Olha, o único base do projeto é isso aqui. Você quer entrar como voluntário? É realmente voluntário. Nossa base é essa daqui, ó. A receita do bolo é essa. Então, se eu ver algo assim ou assim, eu com certeza vou falar pra você, olha, tá fugindo um pouco do foco, hein? Ó, você tá indo mais pra aqui do que pra aqui. E aí a gente vai ajustando. E tá, e como é que as pessoas podem contribuir com o projeto? Tanto no recorrente, né, durante o ano, quanto nas ações. Então, quando é feito as ações, a gente faz o fly, né? Sigam o nosso Instagram desde já, porque a nossa única rede social é o Instagram, né? Onde a gente posta as ações e tem a chave Pix. A única chave Pix que tem é no meu nome, né? Eu recebo e tudo que entra é postado no grupo. Então, a gente tem a tesoureira, mas quando a gente recebe as doações, é automaticamente postado para a equipe inteira estar a par do que o projeto está recebendo e do saldo que nós temos. Então, é assim que funciona. Existem pessoas que podem doar todo mês. Eu quero ser padrinho do projeto. Então, eu quero doar todo mês um valor X. A gente faz uma anotação básica dos dados dessa pessoa e continua em contato com essa pessoa todo mês, né? Para ela estar doando mensalmente. E as pessoas que doam de forma avulsa nas ações. Existem pessoas que toda ação do Dia das Crianças já sabem. Então, escritório de advocacia, por exemplo, temos 2 que todo ano, quando é no Dia das Crianças, você sabe que a gente pode, que vocês podem contar com a gente. E pessoas podem ajudar nas ações ou todo mês. E podem ajudar sendo voluntário do projeto também. O projeto é aberto para a comunidade. Todos podem participar do projeto, conforme que queira fazer o bem de coração. E que episódio especial. Ai, gente. Pra mim é um prazer estar aqui. E maravilhoso mesmo. Eu conheço o projeto, né? Mas é muito especial apresentar para as pessoas esse projeto, porque eu acredito que é um projeto que as pessoas precisam conhecer, porque é um projeto muito bonito. Então, quem está assistindo a gente, né, se sentir no seu coração de fazer uma doação, tem a Páscoa chegando aí. Sim. E gente, é um momento super especial. Então, se você quiser fazer a doação, a gente vai deixar aqui o Instagram do projeto para entrar em contato, conferir também lá fotos, vídeos das outras ações anteriores. E apoie esse projeto, gente. E Thay, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem sente no coração o desejo de ajudar e que ainda não deu o primeiro passo, mas assistiu aqui esse vídeo e falou: nossa, eu quero ajudar alguém.
Às vezes tem alguém pertinho de você. Sempre tem alguém. Ter a percepção, a paz de observar, né? Observa quem está ao seu redor, que você vai achar uma forma de começar. E o primeiro passo é importante. Comece. Quando você der o primeiro passo, você não vai querer parar mais, mesmo encontrando algumas dificuldades. Você vai querer continuar. Esse é o conselho. Amém. E Thay, foi muito especial te receber aqui. Foi assim, um episódio muito legal. E eu espero que o projeto cresça mais ainda, né? Consiga alcançar mais pessoas, mais vidas. E você é uma pessoa, assim, muito admirável. Admirar quem faz o bem, né? Ser influenciado por pessoas reais, né? Como você, que tá ali pronta para ajudar, sem esperar nada em troca. Então você é uma mulher, assim, incrível. Acredito que muitas pessoas se inspiram em você, né? De ver ali você sempre correndo atrás, sempre lutando. Eu sempre apoio, já aconselhei outros projetos, apoio outros projetos, porque eu acredito que tem isso para todo mundo fazer, para todo mundo mesmo, de coração. Conheço outros projetos, já tomei café com meninas de outros projetos, aconselhei, conversei, contei um pouco das experiências que eu tive. E é muito bom também ver pessoas se inspirando, porque é por uma causa positiva, né? Então é isso. Acredito que o meu maior desejo também é deixar um legado para as minhas filhas. Hoje elas já acompanham, né, as ações sociais, elas sempre estão nas ações sociais. Então, cada dia poder passar para elas um pouco do que eu faço, para que desde pequenininha elas já entendam da importância de amar o próximo e cuidar do próximo, e quando crescerem, fazerem também. Amém. E é isso, gente. O episódio de hoje chegou ao fim, foi rápido. A gente vai conversando, que às vezes nem vê o tempo passar. Mas continuem acompanhando o nosso canal, né? E não se esqueça também de se inscrever e de acompanhar as redes sociais do projeto, o Instagram do projeto. Você que quer também ser um colaborador, né? Um voluntário. Um voluntário. As portas estão abertas. E é isso, gente. Até o próximo episódio. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que foi super especial pra gente. Pra mim também, muito importante. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, Beca. Obrigada a você.